humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Quem aqui se sente cuidado por Deus? Quem se sente cuidado por Deus? Quem sabe que Deus está na vida dele? Amém? Glória a Deus. Então feche os seus olhos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós lançamos sobre aos teus cuidados essa noite as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, Senhor. Lançamos o Ministério Resgatar sobre a tua presença, porque tu tem cuidado de nós, Senhor. Deus, mas aqui também está dizendo que é para nós nos humilharmos sobre a tua poderosa mão. Nos humilhamos, Pai, tirando a nossa justiça própria. Nos humilhamos na tua presença, Pai amado, nos colocando debaixo do teu sangue, porque se há um lugar de refúgio, se há um lugar, Pai amado, que nós devemos estar, é debaixo do teu sangue, porque o teu sangue nos justifica. O teu sangue nos justifica, o teu sangue é aquele que paga a nossa dívida, o teu sangue é aquele que envia o Espírito Santo para nossas vidas, e o Espírito Santo, ele vem para nos guiar a verdade da palavra, para nós não viver mais de opinião ou de achismo, mas viver de Espírito e de verdade, porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em Espírito e em verdade. Senhor Deus, nós estamos aqui essa noite, Pai, no Facebook, no YouTube e também aqui na sede do Ministério Resgatar, e te pedimos, Espírito Santo, que tu guie os nossos corações, Pai, a obediência da obra da cruz, a obediência ao chamar e mover do Espírito Santo, que nós venhamos ter ouvidos sensíveis a ouvir o Espírito Santo. Amém, queridos? Diz assim comigo: esta noite a palavra de Deus vai falar comigo, eu decido ouvir o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar, não que eu mande, mas você pode sentar. Amém? Amém, queridos? Eu ainda não estou muito legal na garganta. Passamos uma semana difícil, correndo atrás de chazinho. Amém? A gente muitas vezes não gosta de tomar chá, né, queridos? Às vezes um chazinho ali também significa um sinal de cuidado. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos abençoar as crianças para ir para o cultinho? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos abençoar as crianças, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, abençoar as tias do cultinho, Senhor Deus, guarde cada uma delas, guarde, Senhor Deus, o entendimento, a sabedoria das tias, para que venham ser cheias do Espírito Santo e que as crianças venham reter a palavra e colocar em prática também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Essa semana foi a primeira organizada, agora a primeira semana onde nós colocamos em prática o Ministério das Cestas Básicas. Amém, queridos? Tem algumas famílias que já estão cadastradas e elas estão recebendo, e como eu falei para vocês, de 3 a 6 meses eu gostaria, de que a gente recebesse o alimento como foi recebido nesse mês. Eu estou muito grato ao meu coração, de verdade, com a igreja, porque eu gostaria que cada mês um de vocês pudesse ir junto, para ver assim, aquela pessoa que verdadeiramente está precisando, quando ela recebe, a gratidão que ela tem no coração por estar recebendo. Só nós que somos pais sabemos o quanto é importante ter o alimento para dar para os nossos filhos. Amém, queridos? Amém? Então, gratidão no meu coração, por você ter trazido, e espero que você continue. E eu vou sempre colocar aquela foto no grupo ali, ainda tem mais ali, aquilo foi só para 2 famílias. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos ensinando essa série sobre descanso, e descansar em Deus é algo muito tremendo. Tu poder descansar em Deus.
Só que verdadeiramente existe uma coisa que nos tira a nossa paz, que é as situações. E existe uma coisa num carro, por exemplo, que é o óleo e que é a gasolina. Amém? Ambos, eles são importantíssimos ao carro. Você pode, dentro de um carro, você pode ter um banco apenas, só o banco do motorista. Pode faltar banco, o carro anda. Pode faltar lâmpada, o carro anda. Mas se faltar combustível, ele para. Se faltar o óleo, o estrago, se faltar óleo, pode ser muito maior. Se a água secar no carro, pode ser muito maior o estrago. Tem coisas nas nossas vidas que elas acontecem e o estrago, ele não é tão grande, momentâneo e passageiramente naquele momento o estrago não é tão grande. Mas há coisas nas nossas vidas que o impacto é como se faltasse o óleo. E sabe, queridos, uma época, eu vivia visitando o posto de gasolina e eu botava R$20, R$50, R$20, R$50. Foi dia após dia eu fui estragando a bomba de combustível, porque a bomba de certos carros, nós temos mecânica aqui dentro, a bomba de certos carros ela é refrigerada com o próprio combustível. E quando tu bota muito pouco combustível, o que acontece é que tu também vai pegando sujeiras que está no fundo do tanque e automaticamente, dia após dia, tu está levando a tua vida para ter um problema. Vai dar um problema no carro. Mas por quê? Eu não quero falar de condição financeira. Eu quero falar da situação nossa em relação ao descanso na palavra de Deus. O descanso na palavra de Deus. Eu ouvia uma palavra de um pastor há poucos dias e ele trazia uma história. Ele trazia uma história, e eu já contei essa história aqui, achei bem interessante, que era de um cara, de um alpinista. Ele subiu numa montanha muito alta, e foi a primeira vez que ele foi para aquela montanha, depois de ir muitas vezes com os seus colegas, foi a primeira vez que ele foi só. E ele foi e ficou deslumbrado pela paisagem do lugar onde ele estava, que era muito lindo. Só que naquele lugar, quando chegava para ficar à noite, quando vinha a noite, era muito rápido. Era muito rápido. E ele se atrasou na descida. E lá no meio do lugar onde ele estava, ficou muito escuro. Muito escuro. E ele estava descendo. E ele tentou continuar descendo. E foi descendo até que trancou o equipamento. Trancou o equipamento e ele não sabia mais o que ele ia fazer ali. Se ele ficasse pendurado, ele não ia conseguir ficar a noite toda. Ele precisava sair daquela situação. Gritar não adiantava porque não tinha ninguém perto. Então, ele que já tinha ouvido falar de Jesus, ele diz: Jesus, se verdadeiramente tu existe, me salva. E ele ouviu uma voz: corte a corda. E ele disse: como, Senhor? Como assim? Não deve ser Deus cortar a corda. Aí ele disse: Senhor, se tu existe verdadeiramente, me salva. E ele ouviu a voz: corte a corda. Pela terceira vez ele fala e ele ouve a mesma voz: corte a corda. Mas ele não deu ouvido à voz. Passou a noite, é uma história, né, queridos? Passou a noite e no outro dia de manhã chegaram os colegas para procurá-lo. Ele estava morto, só que ele estava a 1 metro do chão. Mas na hora do escuro, ele ficou com o instinto dele, ficou com o medo: se eu cortar e eu estou muito alto, eu vou morrer. E ele não ouviu a voz, e era a voz de Deus dizendo: corte a corda. Se ele tivesse cortado 1 metro de altura, ele teria caído no chão e teria salvado. Então, queridos, será que eu e você, mesmo numa situação de escuro, mesmo numa situação que nós estamos passando uma dificuldade, nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo?
Sabe, queridos, muitas vezes nós aprendemos que nós não temos autoridade sobre algumas coisas. Se tu está passando um momento financeiro muito difícil, tu não tem autoridade para orar sobre finanças, porque tu está passando um momento financeiro difícil. Se tu está enfermo, tu não tem autoridade para orar por alguém, porque tu está enfermo. Como é que tu vai orar por alguém? Sabe, queridos, tem umas coisas da palavra que nos ensinam, e é um instinto humano, mas não é verdadeiramente o que a palavra de Deus diz. Amém? A palavra de Deus não fala dessa maneira. Existe uma coisa que é a palavra, e existe uma coisa que é o tempo e o lugar que nós estamos vivendo. Qual é o lugar hoje na história da Bíblia que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo na criação, nós estamos vivendo no tempo da promessa feita a Abraão, nós estamos vivendo no tempo dos reis, dos juízes, nós estamos vivendo no tempo da lei de Moisés, ou nós estamos vivendo depois que a promessa foi estabelecida na pessoa de Jesus? Ele veio à terra, cumpriu toda a lei, ele morreu, ele ressuscitou e ele enviou a promessa do Espírito Santo e ele estabeleceu a era da graça. Ou nós já estamos na tribulação, ou Jesus já voltou, resgatou a igreja e nós voltamos e estamos vivendo os 1000 anos. Que época você está? Nós estamos vivendo na época da dispensação da graça. Nós estamos na época da graça. Amém? Então abre a tua palavra um pouquinho para trás aqui no livro de Hebreus. Amém? Hebreus capítulo 14. Perdão. Hebreus 4. Hebreus 4. Quando eu cheguei lá, eu vi que não tinha 14, só tem 13. Amém? Hebreus capítulo 4. Versículo 16. A palavra de Deus diz assim. Vamos pegar o versículo 14 assim. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Porque nós temos um sumo sacerdote que adentrou os céus. Mas por que Jesus adentrou os céus? Porque ele não pecou, porque ele obedeceu a lei. Ele foi para o inferno e ele chegou lá e nele não foi achado culpa alguma. A culpa que ele levou foi nossa, não foi dele. Por isso ele ganhou o direito de ressuscitar. Versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer de nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Versículo 16. Porque nós temos tudo isso. Você tem um sumo sacerdote à destra de Deus? Você tem Jesus que rompeu o véu? Você tem Jesus que está à direita de Deus? Você tem certeza que você pode clamar a Jesus e Ele está ouvindo a tua oração? Você tem esse sumo sacerdote sobre a sua vida, queridos? Por quê? Porque Ele derramou o sangue para nos justificar. E pela sua graça nós podemos entrar aonde? E tomar posse, receber da sua abundante e transbordante provisão da graça. Por que Ele coloca provisão? Porque nós temos uma provisão maravilhosa para as nossas vidas. A provisão completa para tudo que nós precisamos foi consumado na cruz. Amém? Agora, no versículo 16 assim: portanto, achegamos-nos com toda a confiança ao trono da graça. Por que, queridos? Olha para mim. Por que na lei as pessoas ficavam tremendo de medo
quando na lei eles levavam oferta para o sacerdote? Porque o sacerdote tinha que tomar um banho de sangue de touro, e se ele suasse na hora ficasse suado, e na hora que ele estivesse entrando, o suor tirasse o sangue de cima, ele morreria. Não podia suar. Então quer dizer que para entrar na presença de Deus, ele tinha que entrar numa posição de descanso. Não poderia ser suado ou cansado. Ele tinha que entrar em descanso. Amém, querido? Como eu falei semana passada, só tem uma vez que Deus corre na Bíblia. Só tem uma vez que Ele corre. Tudo Ele trabalha em descanso. Ele não se atrasa. Ele não se atrasa, Ele não erra. Nós é que precisamos nos enquadrar na palavra dele, nós que precisamos vir para a Bíblia, nós que precisamos andar no caminho, ter a verdade dele como a nossa verdade e ter a vida dele no nosso espírito, amém? Aí ele diz: portanto, chegamos com toda a confiança ao trono da graça. Por que eu posso chegar com confiança ao trono da graça? Muitas pessoas não chegam com confiança ao trono da graça. Por quê? Porque elas olham para as suas atitudes, elas olham para a sua vida, olham para a situação. Queridos, o povo, as pessoas, eles têm algo muito, que é olhar para o passado, olhar para aquilo que não pode mudar, olhar para aquilo, queridos, onde Deus diz: eu peguei o teu passado quando tu te arrependeu, quando tu teve metanoia, e eu joguei no mar do esquecimento, botei uma placa lá: proibido voltar aqui. Mas as pessoas têm grande vontade de voltar ao passado. Muitas vezes nós voltamos ao passado por causa da inveja. Tu está vendo, ó, mas eu sei o que aquela pessoa fez no passado. Tu acha que eu esqueci? Deus já esqueceu, mas as pessoas não esquecem. Eu acho que foi essa semana, uma semana passada, sexta-feira, veio uma pessoa e entrou aqui. E essa pessoa já saiu das nossas vidas há muito tempo. Mas ela só entrou aqui porque ela viu a placa na frente. Ela queria saber o porquê que tinha aquela placa de vez. Ela queria saber. E eu conhecendo, amém? Eu já sabia mais ou menos das atitudes. Mas por que eu conheço? Porque na hora eu disse: te conheço do passado. Só que a pessoa veio, aí depois tinha gente no Rio Grande do Sul que já estavam falando com a gente, sabendo por que nós tínhamos aquela placa. Gente a quilômetros daqui, mais de 100 quilômetros daqui, já estava sabendo. Bastou uma pessoa. Tu entende por que Jesus muitas vezes ele diz assim, ó: não conte para ninguém. Jesus ele dizia: não conta para ninguém. Sabe por quê? Porque ele sabia que quando a pessoa tinha um motivo, algo que mexia nas suas emoções, ela não ia ficar de boca fechada, ela ia falar. E nós temos isso nas nossas vidas, queridos, de não chegar na presença de Deus e não abrir o nosso coração, e muitas vezes nós não falamos porque nós não se achamos que nós somos aceitos. Nós não chegamos porque nós achamos que nós precisamos de um estado, nós precisamos disso para chegar. Queridos, Ele já sabe. Ele só quer que nós tenhamos o quê? Total segurança para chegar no trono. Porque, queridos, quem nos leva a cometer certas coisas é Satanás e seus demônios. Ele está aí, o mundo jaz no maligno. É eu e você chegando com confiança no trono da graça. É nós chegando para receber bênção. Olha o que diz: para que recebamos misericórdia e encontramos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Quando eu e você, mesmo nós achando que não podemos, mesmo que nós achamos, nós temos que chegar no trono da graça com confiança. Porque, queridos, você não vai ser aceito. Você já foi aceito quando você
decidiu que Jesus era o Senhor da sua vida. Aleluia! Por que Deus nos chama de filhos? Por que Ele nos chama de filhos? Porque nós estamos em Cristo. Abre lá, queridos. Porque nós chegamos com confiança na presença de Deus. Efésios capítulo 1, no versículo 5 diz assim: e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da vontade de Deus. Não é porque eu e você somos bons, é quando você decidiu chegar no trono da graça, você decidiu que precisava de um Salvador, você e eu passamos a ser filhos de Deus por causa de Cristo e por causa da bondade de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém? Olha bem, eu quero falar algo para você essa noite. Você pode estar passando o pior momento da sua vida. Você pode estar passando o maior vale que você esteja passando. Não deixe as tuas emoções. Não deixe de dar ouvido a Deus e dar ouvido ao inimigo, querido. Olha, eu vou dizer para você, eu não tenho uma estimativa e nem uma pesquisa, mas eu creio que 90% dos pensamentos que nós temos, que nós achamos que temos, não foi pensamentos nossos, é pensamento que o diabo coloca nas nossas mentes. A todo tempo ele trabalha, principalmente quando a gente quebra um princípio da palavra de Deus. Ele diz assim: e agora? Tu está dizendo que tu tem Deus? Tu está dizendo que tu tem o Espírito Santo? E ele começa a falar e acusar na mente. Sabe, queridos, abre lá comigo, por favor, lá no livro de Gênesis. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. Em Gênesis capítulo 12, a palavra de Deus diz que tinha um homem chamado Abrão. Você tem que entender por que muitas vezes na Bíblia tem a palavra Simão Pedro, e Deus só chama Simão. Depois houve uma transformação e ele passou a ser Pedro. O que Simão significa? A Bíblia quer te contar uma história sobre isso. E por que depois é chamado de Pedro? Aqui, este homem recebeu uma promessa e o nome dele era Abrão. E o nome de sua mulher era, como? Sarai. O nome dele era Abrão e o nome da mulher Sarai. Quando ele recebeu, no capítulo 12, uma promessa, ele recebeu uma promessa sobre a vida dele, que diz assim: então o Senhor veio a Abrão, e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo e te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoares, e aqueles que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio abençoarei todos os povos da face da terra. Então partiu Abrão como orientado o Senhor, e Ló foi com ele. Esse homem Abrão, ele começa uma caminhada debaixo de uma palavra de Deus. Mas por que Abrão estava naquele lugar? Porque o seu pai tinha recebido uma promessa, e ele recebeu a promessa, e ele veio até um lugar e se estabeleceu ali, fez tenda, e ele ficou naquele lugar. Sabe, queridos, o que eu aprendo é que muitas vezes Deus tem uma palavra para você, Deus tem um destino e um propósito, mas muitas vezes, queridos, nós deixamos de cumprir o propósito, deixamos de caminhar, estabelecemos naquele lugar e achamos que aquilo que nós estamos vivendo, que aquilo que nós temos é o suficiente, e ele morre naquele lugar. Aí Deus pega o seu filho Abrão e diz para ele, aqui, praticamente Deus disse assim: aquilo que teu pai não cumpriu, eu vou dar para ti. Por quê, queridos? Porque o que Deus tem para ti é para você e para a tua casa. A bênção é para ti, é para o teu marido, é para você, mas é para os teus filhos, para os teus netos e para os teus bisnetos. Aleluia! Glória a Deus, amado. Esse homem começa a caminhar, e a Bíblia diz no versículo 10
de Gênesis 12:10, contudo sobreveio grande escassez e fome naquela terra onde ele estava. Ele sai do caminho e ele decide ir para o Egito. Quando ele vai indo para o Egito, ele diz assim para a mulher dele, para Sarai: olha aqui, ó, tu é uma mulher bonita, bonita pra caramba, tu é muito bonita. Mas que idade não tinha, querido, nessa época? Que idade Abraão tinha quando ele foi chamado? Olha bem, vou voltar aqui no versículo 4. E Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu da terra de Harã. Qual era a diferença de Abraão e de Sarai? Tu sabe, Ademir, quantos anos Sarai tinha? 10 anos de diferença. Sabe que idade ela tinha? 65 anos nas costas. E o cara vai para uma cidade, chega lá e ele diz assim: Abraão tinha um pai, e o pai de Abraão tinha outras, não era uma mulher só, ele tinha várias mulheres. Abraão era filho, entendeu, do pai. Esse homem tinha outra mulher, e o pai de Abraão era o mesmo pai de Sarai, porém com mãe diferente. Amém? Mas o pai era o mesmo. Ele vai para aquela terra e ele diz assim: olha aqui, ó, tu é bonita, tu é muito linda. Se eu chegar lá com essa mulherona bonitona desse jeito, o rei lá vai me matar por causa de ti. Vamos fazer o seguinte: vamos dizer que tu é minha irmã. E assim eles vão. Chego lá e o rei olha para a velha de 65 anos, se apaixona. Se apaixona pela velha e diz assim: eu quero essa velha para ser do meu harém. Quem ela é tua, Abraão? Minha irmã. Pega e leva ela para o harém. E começou a abençoar. E Abraão começa a receber ovelha e boi, começa a prosperar e ter servo e tudo. Só que a mentira dele fez com que quebrasse a aliança de Abraão no casamento. E Deus pesou a mão sobre Abraão? Não. Pesou sobre Faraó. Aí Faraó começa a ficar doente e tal. E daí o que acontece? Ele vê e Abraão diz assim: ó, ela é minha mulher. Então pega tudo que tu tem e vai embora daqui. Queridos, o que eu estou querendo te dizer? Quando tu recebe a bênção de Deus, quando tu recebe a graça de Deus, quando tu recebe a natureza de Deus, até a tua fisionomia terrena, ela se rejuvenesce. Amém, querido? Se tu é careca, vai começar a ter cabelo, só por causa da graça na sua vida. Amém? Se o teu cabelo está ficando branco, vai começar a ficar preto. Por quê? Por causa da graça de Deus na sua vida. Mas você tem que chegar com confiança ao trono da graça. Amém, querido? Glória a Deus. Quem é que não quer mais pintar o cabelo ainda? Né? Amém? Mas o que eu quero te ensinar essa noite, querido, pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo falou comigo hoje. Verdadeiramente, querido, olha para dentro de você. Por que muitas vezes tu não chega no trono da graça? Por que muitas vezes tu não está chegando na Bíblia? Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes tu já sabe que tu está se desqualificando. Ó, você está se desqualificando. Você diz: não, eu estou em pecado. Ah, porque eu cometi isso. Ah, porque queridos, o trono da graça, chegar com confiança no trono da graça, não é que chegar com confiança na lei. Tu chega na lei com confiança quando você obedeceu. O trono da graça, tu não chega no trono da graça com confiança por o que você fez. Você chega ao trono da graça porque você sabe o que Jesus fez por você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu vou falar uma coisa para você. Se você olhar para o lado e ver alguém dormindo, não se preocupe. A palavra é que é para entrar no descanso, tá? Se alguém dormir, que está entrando no descanso do Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. Estou salvando meus amigos aqui, tá bem? Amém? Mas olha bem que coisa interessante, querido. Verdadeiramente, deixa eu falar uma coisa para você. Você crê na palavra de Deus? Você crê na palavra de Deus? Você verdadeiramente crê que o que está na Bíblia é para mim e para você? Você crê, querido? Abraão recebeu uma promessa.
mesmo debaixo de mentira. Só que é o seguinte, no versículo, se você for ver, no capítulo 15, ele começa a andar. A palavra de Deus foi específica: sai da tua terra e da tua parentela. Quem é que foi junto? Ló. Não se estabeleceu até Ló não se separar. Foi quando ele ficou sozinho, no capítulo 15, que Deus vem e determina. Olha, a promessa já tinha, mas era só promessa. Ele tinha que caminhar. Mas quando Ló se separou dele, Deus disse: olha para a terra, tudo que tu vê é teu. Quando a palavra se cumpriu, ele se colocou debaixo do que Deus disse, se estabeleceu a bênção. Queridos, quando tu te coloca debaixo do sangue de Jesus, debaixo da justificação do sangue, você está apto a receber tudo aquilo que está no testamento. Não é pelos teus atos, não é pelo que você faz, é pelo que Jesus já consumou na cruz. Alguém pode dizer amém? Amém? Ó, queridos, eu queria dizer para você assim, eu ouvi isso do pastor, achei muito legal. Quando a gente vai num velório, a gente tem que ter respeito pelo morto, sim ou não? Então aqui não tenha respeito por aquele que está vivo. Diz aleluia. Não, diz aleluia como quem está vivo. Quando a gente vai num velório, a gente respeita o crente. Aqui você tem que exaltar aquele que vive, e aquele que vive é Jesus. Amém, queridos? E o pregador, quando está pregando, ele fica muito contente quando a pessoa diz amém, aleluia. Ela está dizendo que ela é pentecostal, que ela é, amém, alguém que participa do culto. Por favor, participa do culto comigo, amém? Amém. Glória a Deus. Imita o Ademir lá, como? Amém. Amém, glória a Deus. Mas essa palavra, ela está aqui para mim e para você. E em Gênesis, no capítulo 20, diz que Abraão, ele continua a jornada dele. Sabe o que Abraão faz, queridos? O que eu falei para você que ele fez com o faraó? Ele, na caminhada, ele chega a um outro lugar e tem o nome de um rei que se chama Abimeleque. E ele conhecia a fama desse rei. Você pode pegar Gênesis capítulo 20. E ele vai e tinha uma coisa. Tinha sobre a vida de Abraão, olha para mim, querido, uma promessa: em ti abençoarei todas as famílias da terra. Abraão, Sara, eu vou dar para ti um filho. Eu vou dar para ti um filho. Tu vai ter um herdeiro. Mas Senhor, eu já estou aqui com 65 anos, 75, a mulher está com 60, Senhor. Já as regras pararam. Como é que ela vai engravidar? Vamos fazer o seguinte: vamos pegar ali, ó, o Damasceno, Eliezer, e ele vai ser o meu herdeiro. Deus disse: não, o herdeiro vai vir de ti, Sara. Vai ser tu que vai ter. Mas aos olhos e à natureza humana era impossível. Mas para Deus não há impossível. Quando tu chega na presença de Deus e tu descansa e tu dá ouvido à palavra e tu te alinha à palavra que tem sobre a tua vida, o milagre estabelece. Só que você não pode olhar para a tua situação. Tu não pode olhar para a tua vida. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que chegar com confiança ao trono da graça. Qual é a coisa que Abraão mais queria? Diz assim, ele queria um filho. Ele queria um filho. O que é que você quer, querido? Você quer uma esposa abençoada? Você quer um carro abençoado? Você quer uma casa abençoada? Você quer um casamento abençoado? Você quer uma empresa abençoada? Sim ou não? Então sabe o que você faz? Primeiro você abençoa. Primeiro você abençoa. O que é que Abraão queria? Ele queria um filho. Olha ali, ó. Abre em Gênesis capítulo 20, versículo 17. O que diz? Então em seguida Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, as filhas, que pudessem novamente ter filhos. Sabe por quê? Olha bem, queridos. Quando Abraão mente novamente,
que Sarai é sua irmã. Ele chega no reinado de Abimeleque, só que ela já está com 75 anos. Ela já está com 75 anos, queridos. E ela era tão bonita que o rei queria pegar essa mulher com harém. Olha para mim, olha para mim. Você pode ser um crente abençoado. E você pode olhar para a tua mulher, ela pode ter hoje 60 anos e você ter a idade e você dizer, a minha mulher é linda, mesmo ela já tendo as ruguinhas e cabelo branco. Só que aqui nós não estamos falando de alguém crente, nós estamos falando de Abimeleque, nós estamos falando de um rei mundano, de um cara poderoso e que olhava para a estrutura física. Ele olhava para o corpo das mulheres, para o cabelo das mulheres. Ele não olhava passar e dizia, ai Sara, tu é linda por dentro, tu é uma pessoa maravilhosa. Não, não. Ele olhou para aquela velha e tu imagina que o cara se apaixonou e quis a mulher no harém. Se ele tinha no harém dele mulheres de 20 até 30, como é que era a formosura? Como é que era Sara? Agora eu quero te dizer uma coisa para você. Você crê que Sara, com essa idade, ela era uma mulher bonita e uma mulher curada e uma mulher sarada? O que eu quero te dizer, queridos, que ali a promessa é: abençoarei os que te abençoarem. Você está entendendo, queridos? Essa é a lei. Mas também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Porque você entregou sua vida a Jesus, porque Jesus é o teu Senhor. Você está debaixo desta unção, você está debaixo dessa promessa. Você tem que se apossar dela. Aleluia, aleluia. Então, todas as mulheres de Abimeleque, todas as servas ficaram estéreis. Mas o que é que Abraão mais queria? Diz o filho. Sabe o que Abraão fez? Abraão queria um filho. Então, na linguagem natural da igreja religiosa, Abraão era um homem rico. Ele podia olhar pelas finanças. Ele tinha uma mulher bonita, podia orar pelo casamento. Mas não podia impor a mão para quê? Para que ele tivesse filhos. É por isso, queridos, que você precisa renovar a mente. Eu não oro por você pelo que eu tenho, eu oro pela cruz que está consumada pela sua vida, e por isso que você pode chegar com confiança ao trono da graça. Aleluia. Agora, olha o versículo, primeiro do versículo 20 do capítulo 21. O Senhor Deus visitou Sara, já não é mais Sarai, já tinha sido transformado. O Senhor Deus visitou Sara como dissera, e fez por ela como prometera. Olha para mim, queridos. Deus visitou a Sara. Ele abençoou ela como Ele tinha prometido. Qual é a palavra que está sobre a sua vida? Qual é a palavra que está sobre a sua casa? Qual é a palavra que está sobre os seus filhos? Qual é a palavra que está sobre as suas finanças? Assim como Ele prometeu na palavra, assim vai ser sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Alguém pode dar um glória? Aleluia. Versículo 2: Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Querido, olha para mim. Você acha que está demorando? Não te preocupa. Deus vai te abençoar no tempo marcado. A única coisa que eu digo: recebe a palavra, caminha, prospere. Amém? Versículo 3: ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaac. Queridos, não te desespere. Não te desespere. Não perturba o teu coração. Não perturba o teu coração. Crê em Deus. Crê também em mim, diz o Espírito Santo. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Morada é lugar de descanso. Você está no seu trabalho. Você não está louco para ir para casa para tomar um chimarrão com teu esposo? Sim ou não? Quem quando está cansado tem vontade de chegar em casa para tomar um chimarrão com o esposo? Porque casa é lugar de descanso. Amém, amados? Amém, queridos? Glória a Deus. Queria que você fosse até
o livro de Gálatas. Amém? Voltando a Gálatas. Versículo 5, capítulo 5. Amém? Gálatas capítulo 5, diz assim no versículo 1, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneceis firme, e não vos sujeitai-vos outras vezes ao jugo de escravidão. Quando nós entendemos a liberdade que nós temos em Cristo, Deus nos libertou da imundície, Deus nos libertou da velha vida, Deus nos libertou do pecado. Agora Ele quer que nós reinamos sobre aquilo que nós vivíamos antes. Ele quer nos chamar para ser livres em Cristo. Amém, querido? Só que existe uma coisa: existe uma linha de entendimento que é a linha de Deus e a linha do inimigo. Existe a linha de Deus, que é a linha da graça, que é a linha da santidade de Deus, que é a linha, que é essa linha de Deus para ser livre, que é a linha da graça. Mas existe uma linha paralela que o inimigo leva as pessoas a pensar que agora, porque elas estão em Cristo, elas podem fazer qualquer coisa, e essa linha é a linha da libertinagem. Ela anda paralela de pensamentos. Você pode dizer: eu estou em Cristo, agora eu posso pecar porque Deus me aceitou. Não, isso é libertinagem, isso é mentira do diabo. Aqui, Deus nos libertou para nós reinar sobre o pecado, e Ele nos dá poder, como eu preguei antes, do Espírito. Quando nós chegamos no trono da graça, bota ali, Milena, no telão, por favor, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Bota ali, deixa no telão. Quando eu e você chegamos com confiança ao trono da graça, ali tem misericórdia e ali tem poder que vem do Espírito Santo. Aleluia! Eu vou encerrar. Queria que você fosse a Romanos, no capítulo 6. Amém? Deixa esse versículo no telão, por favor. Romanos capítulo 6. Diz assim. Não vai dar para ver, né, por causa da luz. Mas amém. Romanos capítulo 6 diz assim: Então qual será a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais resultante? Paulo, depois de trazer toda uma explicação nos primeiros 5 capítulos do livro de Romanos, ele faz essa pergunta para os crentes de Roma, que estavam debaixo da idolatria, que estavam debaixo do jugo romano, e eles tinham se convertido, mas tinha muitas pessoas confundindo a cabeça deles. Aí Paulo olha para eles e diz assim: então, qual será a conclusão? Devemos continuar no pecado a fim de que a graça seja mais resultante? Por que Paulo faz essa pergunta? Porque no Romanos 5,18 diz assim: porquanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos. Queridos, entendam o poder da palavra, que nem eu falei de Abrão e de Abraão, Sarai e Sara. Aqui está dizendo: portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos. Note que aqui quem é condenado são pessoas humanas, ligadas ao primeiro Adão natural, chamado Adão. Assim, igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Versículo 19 de Romanos capítulo 5, versículo 19. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Aqui está dizendo que o único homem, que obedeceu foi Jesus. Foi pela obediência de um único homem que eu e você podemos chegar com toda a confiança ao trono da graça. Não olhando
minhas atitudes, não olhando para as minhas ações, mas olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Aleluia. E aí Paulo diz assim no versículo 20: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Queridos, sabe o que isso é? É um tapa na cara do diabo. Porque o diabo faz para destruir o crente. Ele trabalha para destruir, e o crente fica lá, e fica lá um tempo naquele vale, sofrendo. Uma hora dessas, vem uma palavra, liga uma luz no espírito dele, e ele diz assim: esse não é o meu lugar. Não é aqui no Egito que é o meu lugar. Eu fui lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Eu, como filho, vou voltar para casa. E o pai vem correndo para resgatá-lo. Aleluia, querido. Você pode entender a parábola da dracma perdida. Escuta, a dracma estava perdida dentro de casa, mas alguém precisou pegar uma vassoura e começar a fazer a limpeza. Escuta, no dia que você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo veio para a sua vida, e Ele é fiel. E a Bíblia diz, querido, que a obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel e justo. Ela vai terminar. Aleluia. Deus vai concluir a obra na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Senhor aqui está com todas as letras maiúsculas. Sabe por quê, queridos? Porque todas as letras maiúsculas estão dizendo que Ele é Senhor, 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 e não há outro em nome do Senhor Jesus. Ali está todas as letras maiúsculas para expressar a grandiosidade do amor de Deus, a grandiosidade do poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Aí ele chega no versículo 6 e ele faz essa pergunta: qual será então a conclusão? Porque você recebeu a transbordante provisão da graça, porque você hoje é justo em nome do Senhor Jesus. Nós vamos, que conclusão? Vamos continuar no pecado a fim de que a graça seja mais resultante? Ele diz no versículo 2: de forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sobre esse jugo? Sabe o que é jugo, querido? Jugo é mais ou menos assim: quando nós éramos do mundo, quando nós não tínhamos Jesus, nós éramos que nem os cavalinhos que passam na rua com as carrocinhas de lixo, certo? E a canga que tem no pescoço deles, que puxa aquela carroça, é o jugo. Aí Deus nos livra. Deus pega a cruz e carrega aquele jugo sobre ele. Ele nos livra, nos traz para a liberdade. Aí o cavalinho é livre para ir para o pastinho. E para ser livre, nunca mais vai ter que viver aquilo. Aí a pessoa decide: não, eu não estou legal aqui, eu vou lá carregar uma carroça de novo, o dia todo de baixo. Será que a pessoa vai querer fazer isso, querido? Quando eu e você entendemos a transbordante provisão da graça, quando nós entendemos a obra da cruz e verdadeiramente a nossa nova natureza, a nossa natureza não é de escravo, a nossa natureza é livre. A nossa natureza não é de maldição, a nossa natureza é de liberdade, é de fim da maldição. A nossa nova natureza não é de condenação, a nossa natureza é livre. Aleluia! A nossa nova natureza não é de enfermidade, a nossa natureza é de curado. Aleluia! A nossa velha natureza era de quê? De morte eterna. Agora é de salvação eterna. Aleluia! Aleluia! Profetiza, queridos. Profetiza. Começa a orar pelos seus irmãos. Você quer ver, queridos? Você quer ver? Eu tenho uma grande tremenda gratidão sobre a oração que Deus nos dá, nos concede em nome do Senhor Jesus. E como é bom tu ver a prosperidade dos irmãos. Amém? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Olha aqui, ó. Eu não sei se o Vitor e a Dani têm, mas eu vou te dizer uma coisa para ti.
Agora que eu queria achar, eu não estou achando. Eu não sei se eles têm ainda a foto deles do dia que eles compraram a caminhoneta e eles estão lá na revenda com a caminhoneta nova com o top em cima. Não sei se vocês têm a foto. Eu tenho. Sabe por quê, queridos? Porque eu oro. O dia que o Joel e a Joyce ofertaram um carro para a filha, eu comecei a orar. A minha satisfação foi ver o Joel comprando o carro, foi ver o Joel comprando a moto. Sabe, queridos? Por quê? Porque eu sei aonde eu quero atingir os alvos. Então eu oro pelas pessoas. Você está entendendo? Você está entendendo, queridos? Eu oro para que o teu casamento seja abençoado. Porque eu quero que o meu casamento seja abençoado. Sabe por quê, queridos? Porque existe uma coisa em Deus, que é a lei da semeadura. A lei da semeadura. Se quando uma pessoa não está na tua frente, tu pega e tu abençoa a vida dela. Nós homens somos assim. Olha bem, as mulheres se vê, elas olham e ela fica. Não vocês da igreja, então estou falando das mulheres lá do mundo, tá? Vocês aqui não são assim. Mas as mulheres se vê, uma amiga, que coisa linda esse vestido. Aí ela vira as costas e a outra diz assim: tu viu que vestido bem feio? Olha só, que coisa ridícula o vestido daquela ali. Nós homens é o contrário. Aí vê o Paulinho, vê o seu Jacinto, vê um ali: ei, seu gordo, que gordo que tu tá! Olha aí, ó, esse cabelo branco. E olha aí, ó, careca, que não sei o que. Na frente, certo? Na frente ali brincando. O cara vira as costas, tá indo, o cara diz: tem que ver o Ademir. Esse Ademir é meu amigo, cara. Tu não conhece o Jacinto. O seu Jacinto é amigão, é parceiro. Tu não conhece o Vitor, o Vitor, né? Ó, o Paulinho tá louco. Por trás a gente fala assim, mas na frente a gente esculacha. Nós somos assim. Você está entendendo? Já as mulheres são um pouco diferentes. Assim, querido, tem que ser o meu pensamento e o teu em Cristo. Nós não podemos mais andar na emoção. Nós não podemos mais falar aquilo que vem à mente. Nós temos a mente de Cristo. Nós somos boca de Deus. Então, querido, como Abraão e Sarai, aquilo que você deseja, abençoe. Isso me lembra, o Espírito Santo me lembra a história de Jó. Jó tinha uns amigos, querido, amigos que não eram amigos. Eles eram uns boca suja, uns acusadores, que falavam por trás dele. E daí viram a situação dele passando, por quê? Tinha morte dos filhos, ele estava enfermo, tinha perdido tudo. Aí os caras se reuniram, falaram mal dele, e depois chegaram lá e disseram assim: mas souber por que tu está assim, cara? Isso que tu está passando é porque tu está em pecado. Conta aí, cara. Quantas amantes tu tem? Conta agora para tua mulher. Eu imagino que foi isso que eles disseram. Tu acha que eu não sei que quando eu passava com meus jumentos por aqui, tu ficava com inveja dos meus jumentos? Por isso que tu está passando por essa situação. Esses eram os amigos dele. Sabe, queridos? Eu vou te dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós temos que fazer uma reciclagem com quem a gente vai conviver. Tu tem que fazer uma reciclagem com quem tu vai conviver. Se é alguém que vai te levar para o mundo, corte relacionamento. Amigo é aquele que te leva para a presença de Deus. Muitas vezes nós precisamos mesclar com quem nós vamos conviver. Quem é que nós vamos botar dentro da nossa casa? Quem é que nós vamos botar na nossa mesa? Nós temos que saber para quem nós vamos abrir o nosso coração. Nós temos que saber para quem nós vamos abrir o coração. Para quem tu pode contar um desejo teu de algo que tu quer realizar. Sabe o que acontece, querido? Hoje mesmo dentro da igreja, uma pessoa tem um projeto, alguma coisa, ela não fala para ninguém. Sabe por quê? Porque se falar para o irmão vem inveja. E a inveja trava a vida das pessoas. Por quê? Porque quando nós abençoamos, a pessoa é abençoada. Só que a maior bênção é a realização dos nossos projetos. Amém, querido? Ló, ele foi abençoado quando ele orava para os seus irmãos. E sabe o que para os seus amigos? Sabe o que eles tinham feito? Criticado e julgado ele. Mas ele deu aquilo que ele tinha. Aleluia, querido. E Deus mudou a sorte de Ló. De Ló não, de Jó. Essas palavras, Ló, Jó, é tudo duas coisinhas ali, é que nem fé, né? Amém? Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Amém. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Todas as vezes que nós nos movemos a algo,
o diabo se levanta e ele quer barrar o plano, ele quer barrar o projeto. Hoje eu coloquei as cadeiras e não era para ter lugar aqui hoje. Se você soubesse tudo que eu e a pastora, tudo que a gente tem trabalhado na semana, é para ter um sentimento neste momento de derrota. É para ter um sentimento de derrota, porque a nossa semana, ela está todos os dias. Eu estou com o maior desejo de ir na casa do seu Jaça, porque ele convidou a gente para ir lá, para jantar, para posar. E sabe por que eu não fui na casa dele? Porque eu não estou tendo tempo de ir lá. E olha que eu não preciso pagar nada, chegar lá e a janta é de graça. Amém, queridos? Mas eu não estou tendo tempo, porque segunda nós temos compromisso, terça eu tenho núcleo, quarta agora eu tenho núcleo, quinta tem culto, sexta eu tenho compromisso, todos os dias da semana. E sábado nós tiramos o dia para ficar com a família, mas eu estou fazendo núcleo nas casas. Então eu estou investindo em vida de pessoas que nunca pisaram aqui no culto, mas essas pessoas já estão se convertendo. Por quê? Porque eu não posso ser crente e ser igreja apenas aqui dentro. Eu tenho que mostrar que eu sou igreja lá fora. E eu tenho que colocar o projeto que Deus deu. Deus falou para nós que nós íamos ser uma igreja, que teríamos o culto e teríamos o que? Núcleo nas casas. Eu estou caminhando, mas eu no momento estou orando pelos pastores de Novo Mundo. Eu estou abençoando as outras igrejas. Estou abençoando eles com prosperidade. Estou abençoando eles com avivamento, com famílias transformadas. Por quê, queridos? Porque Deus muda a sorte quando a gente não critica as outras igrejas, mas a gente abençoa elas. Amém? Glória a Deus, queridos. Então vamos fazer isso. Vamos começar a nos colocar no propósito. Vamos chegar no trono da graça com toda a confiança em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Amém? Eu tinha mais 40 minutos para pregar, mas eu não vou pregar, eu quero orar com você. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você tivesse essa liberdade que Gálatas está dizendo, essa liberdade de Cristo. E eu quero encerrar agora, queridos, com 2 versículos.